Você já passou por algum mal entendido em relação à comunicação? Alguma coisa que às vezes era uma confusão pequena, um detalhe, mas ali na hora de se comunicar aquilo foi crescendo, crescendo e virou uma grande confusão, uma grande briga? Isso muitas vezes acontece em relação ao relacionamento, mas também em relação a pais e filhos. Pensando nisso, Marshall Russell criou a comunicação não violenta, mais conhecida como CNV. Elas têm o foco em trazer uma comunicação mais empática, se entendendo e entendendo o olhar do outro. E empática nada tem a ver com simpatia ou abaixar a cabeça ou aceitar tudo que o outro traz, mas é colocar-se no lugar do outro, entender as coisas sob a ótica do outro, ou fazer o possível para entender. E às vezes entender não é dar um grande conselho ou a grande solução daquele problema, mas estar ali para ouvir e acolher. A CNV, a comunicação não violenta, ela é descrita nos seguintes passos. O primeiro, a observação. Muitas vezes quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente vai questionar, a gente já logo rotula, do tipo, nossa, você é irresponsável. Ao invés de simplesmente dizer que, poxa, você se atrasou hoje para o nosso almoço, para o nosso jantar. E em vez de chamar a pessoa de responsável e logo já armar aquela situação toda, às vezes só observar e falar o que está acontecendo, o que está sendo observado ali, fica tudo mais simples. A partir dessa observação surge o segundo passo, a emoção. Qual o sentimento que surge a partir daquilo que foi observado? É uma frustração de não ter, almoçado a tempo, da comida ter esfriado? É uma tristeza, uma raiva? Qual emoção surgiu ali? E essa emoção, ela só surge por conta do terceiro passo, que é a necessidade. Nós somos seres humanos e temos muitas necessidades. Quando alguma necessidade não é atendida, surgem as emoções. Então, por exemplo, nessa situação que nós estamos abordando aqui, temos aí o almoço, a pessoa que atrasou para o almoço, e aí isso surgiu aí uma frustração, porque a necessidade dessa pessoa era que se tivesse um tempo de qualidade juntos, um casal ali tivesse aquele tempo de qualidade juntos, um almoço juntos. E aí, por fim, depois de explicar isso, vem o pedido que da próxima vez, não que seja mais responsável ou crie uma situação, mas que de fato chegue a tempo, tenha mais cuidado em relação à carga horária, ao horário. A partir daí a gente consegue de fato ter uma comunicação mais efetiva e não violenta. Isso a gente pode colocar em várias situações, como no trabalho, relacionamentos amorosos, pais e filhos. Por exemplo, muitas vezes a mãe chega no quarto e vê aquela bagunça, já rotula a criança de bagunceira, de irresponsável, de não ter cuidado com as coisas. Talvez seja muito mais efetivo falar sobre a bagunça do quarto, como ela se sente, como que é aquela necessidade para ela, porque a criança não tem essa necessidade do quarto arrumado, é uma necessidade aí adulta, e passa para nós adultos ensinar a criança a ter esse zelo pelas coisas, e aí eu pedi. E aí isso acaba sendo uma grande brincadeira, um grande exercício de empatia. É bem interessante que o Marshall Rosenberg, ele colocou dois personagens aí para ilustrar essa comunicação. O chacal, como aquele ser ogro ali, que chega brigando, grunhindo com tudo, e a girafa, como aquele ser da comunicação não violenta. A girafa tem aquele pescoço longo e consegue ver a situação de fora. Então ela consegue ver e descrever toda aquela situação. Então nós temos esses dois animais para ilustrar essas duas comunicações. Então vamos lá, vamos tentar treinar essa comunicação não violenta. Primeiro observe, sinta aquela emoção, fale sobre a sua necessidade, entenda a necessidade que não foi atendida
e assim fazer o pedido. E esse é um exercício bem legal de autoconhecimento também. Porque às vezes a gente vai na loucura do dia a dia e não percebe as nossas necessidades, o que a gente quer e o que a gente necessita. E às vezes a gente vai se envolvendo em outras histórias, em outros acontecimentos, e fica chateado, mas não sabe nem porquê. Pratique a CNV e veja grandes mudanças acontecendo na sua comunicação.